Alô, alô, boa noite. Vamos para mais uma live. Vou botar o tópico e em seguida a convidada já entra. Testando o som. Oi! Dando. Agora sim, tô te ouvindo. Tá me vendo? Ah, opa, Tô te tava vendo. Agora sim. Oi. E aí, tudo bem? Tudo certo. Vou fixar o tópico aqui da live de hoje. Aí a gente já inicia. Beleza. Aí. Adorei as perguntas que você enviou, hein? Ah, A- legal. Tem É, bastante coisa para conversar, né? Vamos ver se a gente vai conseguir abordar todas ou não. Agora o vamos. pessoal já está entrando, então já vou iniciar aqui a apresentação. Bom, pessoal, então a gente está iniciando mais um episódio da série Investindo com um Especialista. E hoje tenho a honra de estar recebendo a Débora Toledo para esse bate-papo, que é uma investidora que eu já acompanho há um bom tempo, tem bastante conteúdo de qualidade, sabe bastante, é uma investidora profissional, né, advogada tributarista, enfim. Então, boa noite, Débora. Vou pedir para que tu te apresente, né, e conte um pouquinho da tua história até aqui para quem está chegando agora. Oi, pessoal. Olha, obrigada, Adriano, pelo convite. Fico muito feliz. Eu também te acompanho aqui. Eu vou falar um pouco sobre mim, né? Eu sou assessora de investimentos, tá? Trabalho com investimentos para alta renda e pessoa jurídica. É, eu acredito que pelo fato de ser tributarista é interessante porque o direito e os investimentos eles conversam muito bem, né? Então, por exemplo, quando você pega pessoas com patrimônio mais elevado, além deles estarem preocupados com a rentabilidade, a questão de ter, por exemplo, uma eficiência tributária faz diferença, né? Então, eu gosto de trabalhar com planejamento patrimonial como um todo, né? Olhar o patrimônio como um todo. Hoje eu trabalho vinculado à plataforma do BTG Pactual, com a Cordia Investimentos, e eu atendo muitas pessoas do agronegócio, né? A maior parte dos meus clientes, na verdade, sei lá, hoje mais de 95% da minha carteira é do agronegócio. E eu gosto do agro porque o agro ele é muito ligado à macroeconomia. Então, algumas perguntas ali que você enviou, né? Então, assim, por exemplo, guerra comercial Estados Unidos e China tem que estar no meu sangue. É, dólar tem que estar no meu sangue. Então, assim, é muito interessante, eu gosto muito, me ajuda bastante e eu sou muito grata também por ter tantas pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho. Ah, bacana. E queria entender assim, o que que te levou, o que que te motivou a mudar para essa área dos investimentos? Fazendo mais uma introdução, depois a gente acaba comentando um pouquinho mais de investimentos, de economia e tudo mais. Até vou pedir para quem estiver assistindo aí, já esmaga o dedo no coraçãozinho para a nossa mensagem chegar a mais pessoas e também aperta no aviãozinho, manda para uma ou duas pessoas que acham que possam se interessar por esse assunto de investimentos. A gente vai fazer um bate-papo bem bacana aqui. Ó, peraí, deixa eu tirar, você tá me incomodando. Bom, gente, eu fui para os investimentos porque, como advogada, eu achava as coisas muito burocráticas, eu não gostava do tempo do judiciário, não gostava de. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de burocracia, então eu já investi há muito tempo, invisto desde os 15 anos, sou muito grata à minha família por isso. Eu sempre fui nerd, eu era garota esquisita que no lugar de ganhar festa para Disney, festa e viagem para Disney, eu ganhei ações, né? Já era esquisita, né? Com esse presente, né? Então, isso há algum tempo. E aí eu vi, né? Eu falei, bom, me formei em direito, vi aquela demora, falei assim, bom, se eu sei que tem uma coisa que funciona, é o mercado acionário. E foi muito natural, né? Quando eu vi, eu estava fazendo um trabalho comercial. Eu amo ser comercial. Eu estava atuando como advogada, mas estava captando um monte de clientes, as pessoas investindo comigo, me perguntando. Eu falei, beleza. Então foi assim que eu caí, resumidamente, nessa área e sou muito feliz mesmo. Ah, legal. E comentou, né, que tá BTG Pactual, um dos principais bancos que a gente tem, aí, né, tanto na América Latina, a nível mundial. Como é que tu avalia, assim, CDB de grande banco, CDB de banco pequeno? A gente tem muitos bancos digitais oferecendo, Tesouro Selic. Tu vê alguma diferença nesses tipos de ativos para renda fixa?
pensando nessa Selic em patamar tão baixo, inclusive com possibilidade de novas quedas, como é que tu avalia? Então, eu achei super interessante começar com essa pergunta, porque CDB, né, gente, realmente renda fixa, aquela renda fixa tradicional, agora com essa Selic assim, realmente o rendimento não vai ser tão bom, né? Mas aquela parcela do seu patrimônio que fizer sentido para você, de acordo com o seu perfil, eu não sou a pessoa xiita que vai chegar aqui falando, ah, a renda fixa morreu. Até porque, em períodos de crise, né, tem muita oportunidade. Então, assim, entre um bancão e um banco pequeno, o que que eu vejo, né? Eu vejo a escala de risco, né? Então, assim, quanto menor o banco, maior o retorno, mais o risco que você está assumindo. There is no free lunch, não tem almoço grátis. Só que o que eu acho mais legal é que, como a gente está em crise, né? Tem muita gente precisando de dinheiro, né? Então, essas pessoas que tinham alguns CDBs ou outros produtos de renda fixa, elas estão negociando isso no mercado secundário. É como se fosse uma bolsa de valores de renda fixa. Não é uma renda tão fixa assim, né? Então tem muita oportunidade. Então, por exemplo, eu peguei um CDB com uma liquidez excelente de um banco menor por 155 do CDI, tá? Então, assim, aquela parcela do patrimônio, né, pode fazer sentido, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ações. Mas, assim, de acordo com o seu perfil e uma parcela do seu patrimônio que você vai precisar ali de ter renda fixa, acho interessante. Então, tem muita oportunidade. Tem CRI, tem CRA, não só CDB. Então, eu acho que é momento de olhar para o mercado secundário. E, assim, tem todas as instituições que trabalham com isso, né? Então, não sou a favor do radicalismo, a renda fixa morreu. Isso não concordo. Eu compartilho desse pensamento também, acho que a renda fixa não morreu, são maneiras diferentes que a gente vai lidar, mas a gente sempre vai precisar pelo menos uma parte pequena ali em renda fixa para reserva de emergência, ou tem gente que acaba utilizando como estratégia de proteção da carteira para oportunidades na própria bolsa, na renda variável, né? E a renda fixa, de fato, ela não é fixa, a renda fixa varia mesmo, né? E acho assim, também compartilha do teu pensamento de avaliar o risco, porque às vezes a pessoa, pô, tu vê a Selic tão baixa em previsão de continuar assim, inclusive podendo até cair. Aí a pessoa vai trocar um 100% do CDI num banco tradicional, que é considerado seguro, por outro que está super arriscado para ganhar 115, 120, às vezes acaba não compensando esse risco para ganhar um pouquinho apenas a mais do que numa instituição que está seguro. Claro, mantendo o valor Do FG. do FGC, que seja coberto desse seguro, que por mais que o FGC seja seguro, ainda assim, não necessariamente pode ser que ele pague tudo, né? Porque dependendo do quão forte for a crise, claro, é muito improvável que não vá pagar, né? Mas, claro, dependendo de como for a crise, tanto que a gente viu agora uma crise bem forte e, felizmente, não foi preciso utilizar, né, as instituições. Mas, então, avaliando esse risco, às vezes a instituição não está com problemas tão graves financeiros, se é uma instituição menor, mas ainda sob um controle interessante, acho que dá para aproveitar essas oportunidades sim, dentro da renda fixa que vão surgindo em diversos momentos, principalmente nesses momentos de crise, né? Isso eu compartilho. E tu comentou ali de CRI, de CRA, tem algum outro ativo de renda fixa que tu acha interessante ou não, debênture, alguma coisa desse tipo? Dependendo, eu Ou tu acho. acaba focando mais nos tradicionais dentro da renda fixa, né? Olha, eu sou uma pessoa, eu sou zero. Como se diz? Não, eu sou uma pessoa pragmática, né? Então eu vejo lá o retorno, vejo a questão da isenção fiscal. Gente, desculpa, mas você tem eficiência tributária, tem alguns produtos que você não paga imposto. Então, por exemplo, a ação é bacana por causa da liquidez. Mas você pode, às vezes, comprar um título da empresa, por exemplo, a Eletrobras, você pode comprar uma debênture dela, né? Que equivaleria como se fosse uma ação, só que com uma eficiência tributária, né? Então, né, de debêntures incentivadas, por exemplo. Então, acho que tem muita oportunidade. Agora, o que é interessante é saber que, por exemplo, eu fiz uma operação essa semana que eu coloquei 100 mil, tá? Tô falando um valor hipotético, não é esse? Dei exemplo, 100 mil. 100 mil reais em um título desse do mercado secundário e consegui vender por 105, tá? Então, aí, você teve 5 mil aí numa operação de renda fixa. Por isso que eu falo, a renda fixa, ela não é tão fixa assim. E assim, se não desse esse lucro, qual era o risco?
você ficar com o CDB, que vai te dar aí uns. Esse era o 125 do CDI. Então, olha que interessante essa operação, né? Eu acho assim que tem muita oportunidade. Gosto muito de LCI do mercado secundário, tá? LCI, LCA. Isso tudo, gente, eu não, eu agora, depois que eu descobri o secundário, só tô lá. Renda fixa, eu só compro lá. Então, o povo tá precisando de dinheiro e eu tô lá. Então, tá ótimo. Dá para de fato achar ótimas oportunidades, né? Muitas vezes a pessoa precisa se desfazer e a qualquer preço e aí consegue ter um bom resultado, né? É. E, bom, nada melhor do que falar com uma especialista em questão de tributária para falar desses benefícios, né? Então, de fato, a gente pode se aproveitar bastante. Bolsa, a gente está falando de bolsa. Bolsa na faixa dos 100 mil pontos. Hoje estava 102 mil pontos. Acho que fica nesse patamar. Quais são as tuas expectativas para a bolsa? Porque a gente teve uma queda bem acentuada e agora já retornou para a faixa dos 100 mil pontos, né? Pois é, eu achei legal você falar isso. Hoje eu até fiz um story falando que é a culpa da Tina, né? A bolsa tá assim. There is no alternative. Não tem, não tem. Assim, a renda fixa, né, pagando 2,25, tendência a cair, se descontando imposto, você vai ver que efetivamente você está com juro, na verdade eu coloquei real, mas é juro nominal negativo. Então, isso quer dizer que depois de um ano você não está nem cobrindo a inflação, né? Então, tem que ir sim para a Bolsa de Valores. Então, como está todo esse movimento e a quantidade de dinheiro que está sendo injetado, isso está puxando os mercados para cima, né? Inclusive a do Brasil não subiu tanto quanto a americana. Aliás, se viesse hoje um extraterrestre, né, chegasse, né, lá na bolsa americana, por exemplo, ele não, né, ele sequer entenderia, se ele não soubesse do coronavírus, ele ia falar, nossa, tá tudo bem, tá tudo subindo, né? Principalmente pela questão das empresas de tecnologia. A gente não subiu tanto quanto eles exatamente por isso, porque o nosso índice aqui, o maior peso dele é em banco, né? E também em commodities, que foram os dois que mais sofreram. Então, a nossa bolsa aí, ela está apoiando com relação à americana por causa disso e está subindo muito também por causa dos investidores locais. Eu, sinceramente, no início eu estava bem receosa, mas vendo esse movimento de 2,25, a bolsa vai ter que subir. Agora, sim, eu acho que mudou, o mercado ele é soberano, tá? Não tem essa coisa assim, o que eu acho que está descolado da economia real, obviamente. Mas o mercado ele é soberano. E eu gosto de uma frase do Darwin, né, que vence não é o mais forte, né, e nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta. Então, eu acho interessante porque agora entendendo que é um movimento aí de pessoa física, vamos ver no que dá, mas sempre com muita cautela. Por isso que eu estou falando tanto de mercado secundário de renda fixa. Eu tô ali, ó, tô que tô, né? Tô olhando, eu sinto e vou indo. E você, o que você acha? Eu acho também, tem essa visão, concordo, né? E tem ótimas oportunidades para a pessoa que não entende ainda, ou não quer entender, ou não tem tempo, enfim. Estamos aí, né, nós como profissionais da área, para auxiliar as pessoas a investir cada vez melhor o seu dinheiro. E, de fato, com a renda fixa nesse patamar, ainda a possibilidade de queda, não resta alternativa a não ser buscar outras opções para fazer, no mínimo, valorizar um pouco o seu patrimônio, que a renda fixa eu acho que ela serve talvez como uma proteção, como tu disse, descontando imposto e tudo mais, muitas vezes nem vai cobrir a inflação. Então, se a pessoa quer manter ou proteger um pouquinho ali, talvez aí faz sentido. Claro, dá para montar uma carteira diversificada e todo mundo consegue compor entre ativos de renda fixa e renda variável no seu portfólio de investimentos. Então, tem que entender bem a sua necessidade, a sua realidade, o que está esperando também. Mas o fato é que não dá para esperar fazer crescer mais o patrimônio e valorizar na renda fixa. Esse tempo não, possivelmente não vai voltar, ou se voltar vai demorar, né? Então tem que ter essa migração mesmo para renda variável e acho que tende a ficar um pouco nesse patamar. Tu comentou que eu acho interessante, compartilho também, que a bolsa tá descolada da economia real. Como é que tu vê essa possível diferença, assim,
PIB caindo, bolsa subindo nesse patamar, como é que tu avalia essa diferença na bolsa? Se isso se permanece do teu entendimento, seria só no curto prazo ou pode ser assim no longo prazo? Eu estou muito cautelosa porque eu tenho um receio muito grande pela questão aí dos bancos, né? Porque o banco ele vive de emprestar dinheiro, né? Então algo está errado quando a gente vê os banqueiros não emprestando, por mais que estejam, né, colocando. Eu quero desafiar você. Agora melhorou, melhorou, mas tá injetando dinheiro, mas vem cá, esse dinheiro está chegando na ponta final. Então, assim, também tem um receio com relação a empresas de e-commerce. Beleza, o e-commerce é legal, é bacana, tá vendendo mais. Mas a cadeia, a gente tem que olhar para a cadeia toda. O que fazer se o fornecedor ficar quebrado e o consumidor tá quebrado também? Então, até que ponto vai estar subindo? Mas, eu assim, o que eu faço? Quando eu falo cautela, significa que eu não estou investindo em bolsa? Mentira, porque eu aportei todos os meses. Eu tenho as notas lá. Eu, Débora, como investidora. O que eu faço? Por exemplo, tem algumas ações que são tão estáveis. Por exemplo, eu gosto muito da TRPL, TRPL, Transmissão Paulista. Eu uso a TRPL, eu aprendi isso com um grande investidor que eu trabalhei, que usava até como se fosse uma conta corrente. Ela não tem tanta oscilação e ainda vai pagar dividendos. Então, eu procuro colocar pelo menos 60% da minha carteira nesse tipo de empresas, né? Que aí pode ter o que for, até se olhar a crise, ver lá no auge da crise quanto que a TRPL caiu, né? Então tem algumas, eu procuro ter essas ações aí na minha carteira. Aí às vezes, né, desfaço a posição em TRPL, né, compro uma coisa que eu vejo que tem mais um upside maior, depois volto. Então eu uso, né, eu faço essas alternativas. Então eu acho, sinceramente, que a bolsa pode continuar assim subindo, tá? Acho que essa questão da economia real, uma hora vai bater, vai dar problema, o Ray Dalio fala, mas esse movimento da pessoa física indo para a bolsa é inevitável, né? Então, assim, tem muita gente. Eu acredito que as pessoas vão descobrir a possibilidade, sim, de descobrir outras TRPLs como uma conta corrente. Lembrando, eu uso, mas eu sei dos riscos que varia, isso aqui não é reserva de emergência, tá? Então, assim, usando esses conceitos. Então, acho que isso vai acabar puxando a bolsa. Vai acabar puxando, não adianta. Mas lembrando, a gente não está fazendo igual os americanos. A nossa bolsa não está subindo igual a deles. Está apanhando ainda, se for olhar para lá. E Sim, ainda você, o que você tem, acha? ainda tem oportunidades, né? E sempre vai ter, na verdade, né? Só, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre vai ter oportunidade. E eu acho também que a bolsa é expectativa. Então a gente tem expectativa de que as coisas vão melhorar, de que vai voltar a crescer, e a bolsa vai subindo, né? Agora a gente tem os balanços sendo divulgados, a gente está nessa temporada que vai pegar de fato as empresas, o período do balanço, de fato, com os impactos do coronavírus, né? Antes a gente teve mais ou menos uma parte ali de março, não janeiro, fevereiro foi normal, nada de impacto de coronavírus. E agora, então, a gente vai ter, de fato, uma noção melhor do que está impactando a economia real nas empresas da Bolsa. E tem empresas da Bolsa que vão se beneficiar, algumas concorrentes que estavam crescendo ou que poderiam gerar um impacto forte que estão acabando, ou elas vão comprar, ou estão fechando, enfim. E essas grandes empresas, esses grandes players, vão acabar pegando esse espaço, então tem potencial de mais para frente se beneficiar desse momento da Covid em função dos impactos nos concorrentes. Porque tem empresa boa, ela não precisa ser só boa, ela tem que ser boa e conseguir suportar esse momento, né? Ela tem que conseguir passar por esse momento de pandemia. E o que tu acha que vai ser possível essa retomada ainda em 2020 ou antes da vacina, ou seria só da economia real, no caso, né? Eu vejo assim que a bolsa ela pode se descolar um pouco da economia real no curto prazo, mas no longo prazo ela tende a acompanhar, como tu disse, pessoas perdendo emprego, o produtor não conseguindo entregar para o varejo e tudo mais, vai acabar impactando. Então eu vejo que no curto prazo pode ter esse descolamento, mas depois elas tendem a se equilibrar. E acredito que a retomada possa vir da economia real mesmo, mas é a partir do ano que vem, com a vacina chegando aqui, com as notícias, está tá perto, né? O que tu acha? Sim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sendo bem sincera, eu conversei assim com vários investidores enormes,
caras, sabe, os maiores do Brasil. E eu falei assim, vem cá, o que que você acha? Eles, não sei, Débora. Não sei. Não sei. Você acha? Não sei. Qual que é a resposta para isso? Diversificação. Não adianta. Diversifique, gente. Diversifique, coloque sim um pouco na renda fixa, procure boas ações, tenta buscar algum tipo de fundamento, né? Diversifique, né? Ouro, dólar, que é a maneira que a gente tem de preservar patrimônio e também ganhar. Eu acho que eles falaram isso, eu falei, bom, é isso, né? A resposta é essa, porque Opa, cortou? Oi, voltou voltou. agora. A gente está tendo uma surpresa, né? Que a bolsa ninguém esperava, né? Eu, pelo menos, não esperava que quando mudou essa questão da economia real não é tão mais importante, mas a longo prazo ela se adapta. Então, cautela e diversificação. Se você me perguntar, não sei. Agora, o meu chute é que o mercado ele sempre ganha, tá? Ele sempre assim vai subir. O mercado é isso. Só que ele sobe caindo, né? Então, como a gente não sabe, diversificar, né? Mas que eu sei que a longo prazo, sim, o mercado ele ganha. Então, a longo prazo eu posso falar que eu tô confiante. Mas a curto prazo, se alguém me perguntar, não sei também. Não sei. Quem não está confuso nesse momento tem que se preocupar, né? Que de fato é uma situação que a gente nunca viu, né? Nunca vivenciou isso. Então, de fato, é para deixar todo mundo confuso e cauteloso. E acho bem importante fazer essa diversificação. E essa questão de a bolsa subir, que no caso o próprio nome já diz, né? Renda variável, não só sobe. Se ela só subisse, considerando essa questão, ela não geraria tantas oportunidades do que com esse sobe e desce. Esse sobe e desce, ela proporciona que a pessoa consiga, inclusive, rentabilizar ainda mais seu patrimônio, justamente se aproveitando desses momentos de queda, desses momentos não só de crise, mas às vezes a gente tem quedas ao longo desse processo, que é natural, né? Então ele proporciona, inclusive, que a gente acabe ganhando mais dinheiro. E diversificação é tudo, acho que é bem importante mesmo. Eu, inclusive, separo, assim, reserva de emergência eu não considero naquela divisão da sua alocação entre renda variável e renda fixa. Acho que é uma caixa separada, a caixinha da reserva de emergência, e o resto aí monta a estratégia de acordo com o que acha interessante, o que acha pertinente. E com relação a essa diversificação, como é que tu avalia a proteção? Ouro, dólar, a renda fixa serve como proteção ou não? Dá para se proteger dentro da renda variável? O que que tu acha? O que que tu gosta de fazer? Pois é, que o ouro e o dólar, eles são renda variável, né? É importante falar isso, mas eles Sim, são proteção. Eu tento colocar de 10 a 5%, tá? Em ouro. Agora, eu vejo o ouro, eu até fiz um story também falando sobre isso. Tá todo mundo, nossa, mas o ouro subiu demais, será que é hora de entrar? Se você for ver os pares dele, então, se você pegar os ativos imobiliários, né, e as ações, por exemplo, né, americanas e da Europa, se você for comparar, o ouro ele nem chegou perto, então tem ainda muita margem para subir. Então, assim, no período agudo da crise, eu acho que o ouro ele não é legal, porque as pessoas estão tão desesperadas que elas precisam de liquidez. Mas a gente já passou do período agudo, né? Então, agora, se a gente for olhar em 2008, 2009 foi o ano que o ouro foi lá para cima. Acho que tem uma oportunidade aí, não só de proteção, como de rentabilidade. Não é call, tá? E geralmente o ouro aqui no Brasil, ele tem essa questão da variação cambial. Então, geralmente, ele está atrelado ao dólar. Agora, eu sempre tendo dólar, não só dólar, mas como empresas exportadoras, que fazem receita em dólar. E aí eu tento diversificar, por exemplo, eu falo sobre, poxa, entre empresas do agro, eu gosto muito de pegar uma JBS porque ela é totalmente diversificada, ela está no mundo inteiro. Então, eu tento usar essa lógica aí na hora de colocar as minhas ações. Agora, reserva de emergência, eu também concordo com você, totalmente separado, é uma outra caixinha, é um outro departamento, mas uso também um pouco de renda fixa, assim, como proteção, para dar uma estabilidade na carteira.
Se eu falar para você, mentira, não, lógico, olha, eu tenho hoje, pra vocês terem ideia, hoje eu estou com 20% em renda fixa com essa estratégia. Sempre buscando também uma rentabilidadezinha, né? Mas eu estou com 20% aí. Sim, eu vejo assim que tem várias estratégias que podem dar certo. Eu acho que a pior coisa é ficar mudando de estratégia, vai seguindo uma porque fulano tá ganhando, ou aí daqui a pouco tu muda para aquela que ela começa a não dar muito certo, aí já fica mudando. Acho que isso é a pior coisa e faz a pessoa de fato perder dinheiro e ficar migrando cada vez de estratégia. Tem que seguir uma, escolher uma e seguir alguma que dê certo, né, que acredite, e vai mantendo e vai fazendo adaptações. Com relação ao ouro, eu acredito que fazia sentido antes mesmo, assim, pensando em balanceamento de portfólio, que ele estava servindo como uma proteção. A partir do momento que caiu, já faz um rebalanceamento da carteira, destina aquilo de ouro para as ações, né, que caíram mais, para poder se aproveitar dessa queda, e depois, de fato, vai voltando para o ouro, mas não escolher o ouro durante o momento aquele da crise, durante o momento que está caindo. Eu acredito que faz mais sentido escolher antes, né? Ter, assim como a renda fixa, pensando nesse balanceamento de portfólio, mantém aqueles percentuais e depois vai ajustando conforme um cai mais, cai menos e mantenha seu portfólio bem diversificado. E Isso. bolsa, nossa, aqui do Brasil foi uma das que mais caiu no mundo, ali pensando em lá mais no início da crise, março, abril, e o real também foi uma das moedas que mais se desvalorizou. Tu acredita que o dólar nessa faixa dos 5, hoje está na faixa dos 5,20, seria algo nesse sentido? O que tu consegue enxergar para o dólar? Ou não sei se é a curto prazo ou a longo prazo, ou tu acredita que ele vai ficar um tempo nesse patamar? Qual é a tua avaliação? Tu que gosta de empresas de agro, empresas que são impactadas pelo dólar? Então, eu tô, assim, vamos lá. A receita tributária caiu, a arrecadação do governo, né? O que eles têm para sobrar orçamento é um câmbio desvalorizado. Senão, para tudo, não tem nem dinheiro para pagar para o funcionário. Então, essa questão do dólar ter se desvalorizado bastante faz sentido. E acredito que à medida que a crise ficar ruim aqui, ficou mais aguda a questão econômica, essa desvalorização, né, do real frente ao dólar é estratégica. Então, eu acho que assim, até uns 6, mais ou menos, tá? É o que eu estou trabalhando. Agora, o que me deixa chateada não é a questão do dólar alto, tá? Até porque, assim, eu sempre falo que a commodity, né? O que a gente mais exportou durante 30 anos não foi minério de ferro nem soja, foram juros altos. E esses juros altos atraía o pior tipo de capital aqui, que era o capital especulativo, que não investia, né? Então, ele era atraído por causa dessa rentabilidade e acabava trazendo mais dólares para cá, né? No entanto, agora a gente vai ter um outro tipo de investidor para cá. Esse câmbio alto é interessante porque o Brasil está extremamente barato, extremamente competitivo. A gente pode falar, por exemplo, tem empresas que agora, com a questão da China, muitos países estão deixando de comprar da China por uma questão ideológica, política, enfim. E até o aço do Brasil ficou competitivo com relação ao chinês. Então, esse câmbio desvalorizado, acho que faz sentido. Não é legal, a gente gosta de viajar, né? Não é, vamos falar a verdade, não é. Mas isso tem uma aplicação prática que pode ajudar, sim, o Brasil aí agora, né? Exportar, trazer divisas para cá. Agora, o que me incomoda não é o dólar alto nem o câmbio baixo. O que me incomoda é a volatilidade. Então, isso é muito difícil. Eu falo, por exemplo, para um agricultor, até para um empresário que importa. Como é que ele vai fazer o planejamento financeiro com essa volatilidade? Por mais que o exportador, por exemplo, ganhe com esse dólar alto, com essa volatilidade, todo mundo quebra. Então, assim, o que eu falaria, assim, se eu tivesse alguém lá do Banco Central, eu falaria, gente, vamos ver essa questão da volatilidade, né? Esse é o problema. O dólar tá igual uma loucura. Assim, você vai, 5,20, depois tem um dia que foi 4,98. Gente, mas imagina para a economia real, como é que você faz um planejamento? Como é que você vai comprar uma mercadoria? Como é que você vai importar? Como é que você vai exportar? Então, acho que isso tem uma implicação. Essa questão, a volatilidade do dólar que está me deixando aí preocupada. É isso que me deixa chateada também.
sim, se for ver a questão de viagem, turismo, eu quero que o dólar seja um real, um para Uhum. um ou até menos, né? Não me importaria se fosse menos. Mas, de fato, o câmbio nesse patamar tem vantagens para o Brasil, ele tem alguns pontos positivos, né? Como tudo, pontos positivos e negativos, e o Brasil se torna, assim, mais competitivo, né? Como tu acabou usando esse exemplo, com relação até mesmo da China. Então, e até porque, assim, as empresas se preocupam muito justamente com essa volatilidade, é isso que impacta mesmo, porque quando as empresas grandes vão fazer os seus negócios, eles já vão no mercado futuro, já vão no dólar futuro para ver, para fazer as proteções e tudo mais, e não é esse dólar que a gente compra ali, né, que está mudando toda hora, mas essa volatilidade acaba impactando. Imagina, a empresa vai fazer um investimento, compra para fazer o pagamento daqui a 1, 2, 3 meses e o dólar dispara. Então, isso acaba impactando fortemente e já muda todo o planejamento. Então, tem que ter essa proteção mesmo, justamente dessa volatilidade e já se tem o custo para fazer essa proteção, né? A gente tem qualquer custo quando vai fazer proteção, seja na renda fixa, seja no dólar, pagando taxa para já segurar uma cotação, enfim, tem algum custo que isso impacta também nos planejamentos, mas é muito mais previsível do que simplesmente deixar para ver quanto vai estar a cotação lá na frente e, e pagar. E o agro? Tu que gosta bastante do Ah, agro. chegou, ai, gente, eu chegou. sou fã demais. Agora, o que eu estava vendo, até falando do agro, vou fazer uma ponte. Alguém falou do COI aqui. É engraçado porque às vezes as pessoas escolhem alguns produtos para bater. Tipo, agora, a morte da renda fixa. Aí eu, pô, peraí, e o secundário, né? Me explica. E a questão do COI, o COI, gente, é um certificado de operação estruturada. Ele envolve opções. A grande maioria dos COIs são horrorosos. A verdade é essa, a grande maioria. Mas eu, por exemplo, eu trabalho muito com operação estruturada. Como é que né? Por exemplo, vamos lá, uma operação estruturada que tem opções. Um agricultor, ele plantou a soja a 98, né? E aí ele tem que vender essa soja em março, ele plantou em outubro, ele tem que vender em março. Como é que ele faz para, assim, vai que essa soja cai demais, ele vai ter um prejuízo. Então, essas operações que envolvem opções, essas operações estruturadas, elas podem ser interessantes, depende, é caso a caso, tá? E geralmente esse COI que está lá pronto, tal, não é tão legal, mas algumas operações específicas são interessantes, sim. Então, eu não. Esse negócio de generalizar é muito complicado, é muito complicado. Você tende ao erro, né? Eu gosto da frase do Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. É mesmo, tá? Não, se alguém chegar para mim falando, a renda fixa morreu, sai correndo. Investir dinheiro, deixa de seguir agora. Agora. Agora, por exemplo, qual é uma meta? Meu filho, peraí, vamos lá, vamos ver. Né? Poxa, para um agricultor, excelente. Excelente. E aí, né? Por exemplo, para uma empresa importadora também, pode fazer uma operaçãozinha lá de opções, né? Interessante. Tem as opções e tem a operação estruturada, tá, gente? Mas elas são bem parecidas. Então, muito cuidado com essa generalização. Tem alguns ativos que é interessante fazer proteção, sim. Sim, é bem isso mesmo. Não é porque tem vários ruins que não dá para encontrar algum bom, né? Com certeza É. tem bom e pode servir sim para sua carteira. De modo geral, eu não gosto, claro, generalizando, né? Mas ainda assim acho que a gente consegue encontrar algumas oportunidades interessantes. É importante entender, tá, mas o que está por trás dessa mensagem? Por que está dizendo que a renda fixa morreu? Por que está dizendo que isso não vale a pena ou que isso não vale a pena? Acho que é importante entender porque é o nosso patrimônio que está em jogo, então a gente tem que valorizar ele e proteger o máximo possível, entender para fazer boas aplicações. Né? Vocês têm a comentar alguma coisa? A do agro, eu acabei esquecendo, É, fugir. eu ia perguntar do agro, assim, se tu acha que chegou o momento do agro, se já passou o momento do agro, como é que a pessoa pode compor a sua carteira, ou como é que tu compõe escolhendo empresas do agronegócio? Bom, eu acho o seguinte, quem compra crescimento chinês, quem acredita que a China vai crescer, compra agronegócio no Brasil, porque eles precisam comer, né? Então, como é que você vai acreditar que a China vai bombar e você não vai achar que quem vai fornecer essa comida para eles, né? É a gente. E ainda mais num momento de guerra comercial Estados Unidos e China, né? Eles não vão deixar a segurança alimentar deles na mão do inimigo, porque país que não tem comida tem guerra civil, né? Então, o Brasil está cada vez mais, assim, a gente está recebendo um volume enorme de pessoas
né, de chineses mesmo, né, do governo chinês, né, comprando commodity aqui. Agora, acho complicado investir no setor do agro. Eu invisto, como eu falo para vocês, eu trabalho ali, mas você tem três. Então, assim, você tem vários fatores, né? Não só a commodity em si, mas tem, né, você tem que ver, por exemplo, a safra, né? São empresas cíclicas, agora, mas são empresas cíclicas que você ganha dinheiro. Eu iria procurar investir em alguma coisa mais diversificada, tá? Do agronegócio. Então, por exemplo, eu falei da JBS, eu gosto, Débora, como eu tenho na minha carteira, entre as de proteína animal, eu gosto pelo fato de ser diversificada no mundo inteiro. Ela está, né, no mundo inteiro, então eu falei, bom, se tiver um problema com um país aqui, numa planta aqui, eu gosto dela, mas tem excelentes, tem outras opções também maravilhosas. Gosto, por exemplo, a SLC Agrícola, por mais que ela seja de commodities, por exemplo, soja, milho, algodão, ela tem um business muito interessante, porque ela mais de 50% da receita dela vem de arrendamento. Então, é real estate, né? É uma empresa com real estate. Tem a Cosan, que é muito interessante, porque ela é extremamente diversificada. Ela é o auge da diversificação. E eu acho isso interessante. Então, eu acho perigoso investir em empresas do agro, mas são empresas cíclicas que vão fazer você ficar rico. Mas eu tomaria cuidado se eu não conhecesse a commodity em si. Se eu não conhecesse, eu iria procurar o quê? Por exemplo, como eu falei, o povo está precisando comer. Então, por exemplo, proteína animal, e iria ver qual era mais diversificado da proteína animal. Nesse sentido. E outra coisa que eu acho interessante, setores que estão correlacionados ao agro. Então, por exemplo, você tem que escoar a produção. A Rumo é interessante, é uma empresa de logística, né? Então, a Randon, que fabrica vagões ferroviários para transportar isso. Então, eu iria por essas, assim, se eu não conhecesse bem o ciclo da commodity, porque é complicado, tem que entender um pouquinho. Sim, é bem diferente olhar uma distribuidora de energia elétrica e uma empresa do agro, né? E também tem essas questões que tu comentou, bem pertinente das empresas que acabam se beneficiando junto, né? Randon, Rumo, também tem as empresas portuárias, pega ali do Porto de Santos também, para onde é que vai Nossa, sair? Então tem muita coisa envolvida que também pode se beneficiar junto com a questão do agro, não simplesmente só a empresa específica, né? E tudo que a gente vai comentando aqui são ideias, estratégias de investimentos, né, justamente para expandir esse debate, para as pessoas entenderem um pouco mais e poderem fazer as suas escolhas. E se quiser contar com a ajuda profissional, tá nós aí para auxiliar também, né? né? E com relação às empresas, comentando um pouquinho mais, dividendo, crescimento, tem alguma tua de preferência, ou a gente consegue uma ou outra, ou as duas, enfim, combinando com essa tua estratégia do agro, que tu é especialista na área? Olha, eu gosto das duas, tá? Mas 60% da minha carteira é de dividendos, de setores perenes. Então, aconteça o que for, o povo precisa acender luz, precisa beber água e colocar dinheiro em algum lugar, né? Embaixo do colchão. Então, bancos, elétricas e saneamentos, na minha parte da carteira de ações, eu tenho 60%, adoro. Agora, os 40% que eu tenho aí é para correr um pouco mais de risco. Eu brinco que dividendos é para casamento, para casar, ter filhinhos, né? Aquela coisa mais estável, né? Agora, a ação, né? Por exemplo, empresas do agro, empresas de commodities, elas são cíclicas. Então, é aquele flerte, é um namoro, entendeu? Não é para sempre, não. Né? Então, assim, porque ela é muito cíclica. Mas elas que fazem ter ali aquele ganho, né, do capital, você ficar rico, são esses momentos, essas distorções. Agora, tem que saber que é cíclico, né? O negócio é. Agora, eu acho, sinceramente, eu acho mais fácil trabalhar com empresa de commodity, no sentido assim, a commodity, qual a principal lógica dela? Oferta e demanda, né? Então, acertar o ciclo é difícil, mas você vê aí uma tendência, minério de ferro, oferta, demanda, China crescendo, poxa, vale, né? Tô dando um exemplo que não seja de água. Então, eu gosto de colocar 40% para empresas cíclicas, na verdade, 20% agro e commodities mesmo, e 20% porque eu, Débora, gosto de pegar aquelas que tem muita distorção de preço. Eu pego uma IRB da vida, pego uma Oi,
Isso aí para eu tradar, né? Eu comprei hoje Cogna, todo mundo falando que tava, né? Eu falei, não, eu sou. Aí é ali a Débora entrando. Quando vejo caindo, eu falei, gente, olha, amor é a primeira vez. Ai, gente, adoro. Adoro. Sim. Cuidado. Eu vejo, É, ai, meu dá para diversificar bem e também dá para especular um pouquinho, né? Quem nunca especulou, né? Quem nunca comprou alguma que caiu bastante só pela emoção ali da especulação. Faz parte, né? Realmente, né? tem que sentir o mercado para você comprar coisa boa. O buy and hold, ele pega essas distorções do mercado para comprar bons ativos, né? Então, eu acho interessante sentir o mercado também, né? Agora, isso aí, eu, Débora, profissional, né? Eu, Débora, que trabalho com isso. Lembrando que eu, para estar fazendo esse movimento, assim, gente, tem alguns anos, né, nessa caminhada. Então, é uma coisa mais complexa mesmo. Mas delega isso para quem sabe fazer e participa também. Acho que é a melhor maneira aí também de você investindo na prática, que você vai aprender e vai com um profissional. É bem legal. Eu gosto, gente. Eu gosto. E você, o que você acha? Eu acho isso também. Eu comecei, por sinal, a investir foi em 2008. Eu vejo assim, 2007, antes da crise, foi praticamente 2019. Assim, só subia, era festa, era só comprar, o que era ruim subia. E aí, 2008, eu vejo mais ou menos agora 2020, o que é bom caiu também, né? Então, eu comecei a investir em 2008, já comecei perdendo dinheiro. Mas acho que serviu de aprendizado. Tudo que serve de aprendizado é válido, né? E eu já acabei ficando mais cauteloso em, não, mas só um pouquinho, como é que eu faço para recuperar esse dinheiro? O que que eu faço para poder ganhar? Como é que funciona o mercado financeiro melhor, né? Ali eu tinha acabado de entrar. E aí a gente vai entendendo, vai pesquisando, vai se aprimorando e montando aquela carteira de investimentos vencedora. E não simplesmente qual é que vai subir mais rápido até o fim do ano, desse ano. Vou apostar todas as minhas fichas nela ou não, e se der errado, enfim. Acho que tem que entender bem. Eu quero uma carteira de investimentos vencedora e que com essa divisão, pegando empresas perene, pegando empresas mais arriscadas, mais cíclicas, ou eu só quero escolher aquela, uma corrida, né? Aquela a mais rápida, que vai se valorizar mais. Então tem que ter muito cuidado com isso. Qual foi a empresa que mais valorizou nos últimos 12 meses ou no último semestre? Não necessariamente ela vai continuar nesse ritmo, né? Mas tudo serve, claro, tudo serve de aprendizado. E gosto, assim, também bastante dos setores perenes. Acho que esse aí a gente tem que ter na carteira de investimentos. E a outra parte dá para diversificar um pouco mais nessas de crescimento, justamente tentando ganhar como o próprio nome diz, né, nesse crescimento, ou outras mais cíclicas acho que dá para compor sim a carteira. E o Brasil é muito grande, tem algumas empresas que elas se beneficiam muito mais de alguns estados ou outro. Alguma empresa que ela está localizada em São Paulo, ela pode ter um resultado diferente da que está localizada no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então tem que entender muito bem o negócio e como é que ela se beneficia desses momentos econômicos, não só do Brasil, mas como também do mundo, né? E com relação ao Brasil, tu acha que perdeu espaço para outros emergentes, pensando assim em investidor estrangeiro, que a gente viu que muitos tiraram dinheiro agora, principalmente durante a crise, não só por diversos fatores, né? Um deles, taxa de juros caindo. Tu acha que o Brasil perdeu um pouco de espaço ou ainda não? Perdeu para o investidor especulador, né? Acredito que o Brasil tem muito potencial. Se a gente for ver desde aí do Temer, a quantidade de reforma que a gente já aprovou, nós somos o país emergente que mais aprovou reforma. Então, a gente está indo agora para uma reforma tributária. Gente, eu fico tão. Assim, a curto prazo não estou otimista, todo mundo sabe, mas a médio e longo prazo, gente, vocês têm noção, por exemplo, eu falo, né, do agronegócio, a gente dá não sei quantas safras, tá? Por ano, né? Esse aqui realmente é um lugar. Gente, o que a gente tem? Minério de ferro, a gente tem, poxa, assim, recursos naturais, água, né, energia limpa. Realmente assim, agora que o Brasil está competitivo, está barato, eu vejo até o Brasil numa posição aí diferenciada entre os emergentes, tá? A gente tem uma população imensa, um mercado consumidor, né, imenso. Então, assim, tem recursos naturais. Então, acho que aqui tem muita oportunidade. Eu acho que entre os emergentes aqui está bem atraente também. Eu falaria, claro, Índia e China estão em outro patamar. Mas o Brasil é muito, eu acho que ele é estratégico até por uma questão geopolítica que a gente tem. Os Estados Unidos, né? A gente agora está com um relacionamento mais próximo.
E, ao mesmo tempo, por mais que tiveram algumas rusgas com a China, a gente vende, o principal parceiro comercial é a China. Então, de certa forma, a gente é neutro nesse mundo, né, geopolítico e, né, se for comparar Brasil e Rússia, né, com relação à neutralidade, né, então eu acho que o Brasil tem sim muita oportunidade agora. Assim, estou bem confiante a médio e longo prazo, sim. Quem vai apostar contra o Brasil vai se dar mal, eu acho, sinceramente. É verdade, acho que a gente tem que conseguir se manter neutro, que a gente vem, né? Historicamente a gente vem se mantendo neutro, e acho que a gente tem que conseguir se manter neutro, que de fato a gente consegue se beneficiar tanto de Estados Unidos quanto de China. E China é nosso principal parceiro comercial, não dá para criar atrito com nenhum dos dois e vamos se beneficiar, inclusive, dessa briga entre os dois. Tanto entre China e Estados Unidos, a gente acaba se beneficiando. Por quê? Porque um tende, lá pegando na teoria, tende a diminuir um pouco a sua relação entre um e outro e vai procurar outro para suprir. O Brasil está aí para servir os dois, né? Vamos se beneficiar, inclusive, desse atrito entre eles. Como é que tu acha que a gente deve lidar com a crise? É possível a gente se preparar para esses momentos, né? É possível ganhar dinheiro? Enfim, como é que a gente pode não ter medo de uma crise e estar preparado para uma próxima crise? Porque é certo que vai ter, a gente não sabe quando. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, mas é certo que vai ter crise, né? A questão cíclica. Então, como é que tu avalia para a gente estar preparado e como é que tu te prepara para esses momentos? Olha, eu acho que a gente tem que ter sempre caixa. Eu sou mão de vaca. Confesso. Eu tenho um padrão de vida menor, faço questão de ter um padrão de vida menor do que eu realmente, né, enfim, do que eu ganho, por exemplo, porque eu acho que quem tem caixa em época de crise é rei, né? Então, tenha cuidado com o seu dinheiro e diversifique, tá? No meu caso, a crise foi interessante, porque eu já estava com um caixa legal e assim, eu até estava falando pro pessoal, gente, tá uma coisa estranha, né? Eu lembro que eu tive um primo que viajou em fevereiro, início de fevereiro, para Tailândia. Eu arrumei um escândalo. Falei assim: vem cá, esse coronavírus, você tá louco? Porque em janeiro eu tava negando. Então eu falei: cara, você tá louco? Aí, graças a Deus, eu me senti. Olha, gente, eu vou falar: mulher tem sexto sentido mesmo, viu? Eu falei: nossa, eu falei: ih, não, eu dei uma sorte. Que eu tinha algumas coisas assim, claro, mas gente, perdi muito dinheiro também, mas deixa flutuar lá. Mas eu tava com um caixazinho. Então, o que eu posso falar é: tenha caixa. Tenha caixa. É uma coisa contraintuitiva, porque o nosso cérebro ele é programado para a gente sentir prazer, né? E guardar dinheiro não é legal, né? Mas, assim, enfim, não é uma emoção, né? Eu assim, não conheço, gente, gosto de guardar dinheiro, né? Enfim, eu gostaria, né, de gastar, de viajar, de ir em determinados lugares. Mas guardar dinheiro é fundamental. Então, poupar, ter cautela e diversificar, né, com os investimentos. Mas assim, se É, vier, todo mundo empobrece, a verdade é essa. e esses momentos, principalmente como os de 2019, porque se a gente pegar a bolsa desde a época do Plano Real, ela sobe em média 14% ao ano. Aí tu pega 2019, que subiu 31%, tá todo mundo conversando, todo mundo investindo, ganhando dinheiro, a pessoa fica, tá, mas por que que eu vou ter o meu caixa, por que que eu vou separar um dinheiro se tá todo mundo ganhando, inclusive eu mesmo estou ganhando, né, com as minhas ações. Então tem que ter muita cautela justamente para se aproveitar desses benefícios. E inclusive tem gente que sai da crise como investidor ou como investidora, para as pessoas que têm caixa, que têm uma estratégia interessante, que saem muito melhor, sai com um patrimônio muito melhor do que se não tivesse tido a crise. Então é muito importante saber que esse momento vai chegar. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto porque a gente vê o que dobrou o número de pessoas recentemente investindo, então tem muita gente que começou já com crise e pode ficar um pouco perdido nessa, justamente, pô, mas bolsa é crise, o que acontece, né? A pessoa sai da renda fixa que está pagando pouco e aí vai para a bolsa e começa a perder dinheiro. Então eu acho importante alertar todo mundo nesse sentido para o que vai acontecer e estar preparado. Acho que quem começou a investir agora, durante a crise, está muito mais experiente do que quem só investiu em 2019. Investiu, digamos, em janeiro, fevereiro de 2019 e tirou o dinheiro em outubro, novembro, dezembro. E a pessoa que botou agora está muito mais preparada para o mercado financeiro do que quem só investiu e tirou em 2019. Né?
Não, e vou falar uma coisa, eu estava avisando o povo, eu estava cautelosa, mas sabe o que que eu pensei? Eu pensei assim, gente, o mercado é, né, a riqueza passar da mão dos impacientes para os pacientes. Até parei, Concordo. deixa entrar. Já tô assim. Compra mesmo. Não falo pra comprar, mas, pô, bacana, vai com tudo, meu filho, vai com tudo, porque sua hora vai chegar e eu vou adorar comprar de você. Eu já tô assim. Meus clientes vão amar também. Então nada, é uma maravilha, né? Eu brinco, eu sou muito irônica, eu sou muito sarcástica. Eu não quero que o povo. Eu dou o meu recado, falo, ó, tô cautelosa. Mas o povo acha que é festa, a gente ganha no final. Vamos lá. A gente fica, poxa, porque a galera vai vender, vai vir uma porrada grande, então estamos aí, né? É um negócio interessante, a gente avisa, mas a gente vai ganhar de qualquer jeito, né? É verdade, essa frase explica muito bem, né? Ele migra dos impacientes para os pacientes. De fato, faz sentido. Vamos fazer um E acordo aqui, todo mundo que está vendo essa live, não vamos mais falar de crise, né? Tá tudo ótimo. Põe seu dinheiro lá, a gente vai ganhar dinheiro com essa galera. Vamos é, ver. aquela pessoa que tirou o dinheiro da renda fixa, foi para a renda variável, perdeu e vendeu e voltou para a renda fixa, essa aí não recupera nunca mais o dinheiro, né? Tem que ter muito cuidado mesmo com essas migrações. E então eu acho que de fato vai acontecer e vejo assim, quem perdeu dinheiro ou quem ficou preocupado, lógico que a gente não gosta de ver o dinheiro desvalorizando, mas a gente sabe que faz parte, por já ter experiência no mercado financeiro, sabe que faz parte. Ninguém gosta de ver o seu patrimônio diminuindo, mas a gente sabe que faz parte, sabe que aquilo gera oportunidade. E eu vejo que quem perdeu dinheiro ou quem ficou muito preocupado é porque não entende ainda como é que funciona, ou não entendia como é que funcionava o mercado financeiro, e também porque colocou um dinheiro em renda variável que não podia estar ali. Justamente por quê? Porque ia precisar de resgatar aquele dinheiro, aí sim ia resgatar com prejuízo, né? Então tem que ter muita cautela mesmo. E é a volatilidade. Volatilidade é para os dois lados. A gente viu a bolsa em 2019 subindo 30% e a bolsa em 2020 chegando a cair 50%. E quando sobe 20, a gente acha que tá bem, que tá certo, que tá tudo tá muito feliz, né? Só ganha. E quando cai 20% entra em pânico e não sabe o que fazer. Como é que a gente deve lidar com essa volatilidade, não só em momentos de crise, né? Eu adoro, né? Eu sou suspeita, né? Que eu amo uma distorção de preço aí para achar oportunidade. Mas isso que você falou é fundamental, o perfil da pessoa. Então, você vê uma volatilidade dessa. Você tem que se perguntar: eu tenho gastrite ou apetite? Quando eu vejo isso. Eu, por exemplo, eu tenho apetite, né? Caiu, eu tenho até um problema, eu tenho que me policiar, porque eu vejo que caiu demais, eu, nossa, eu adoro. Eu falei, pô, vou entrar, me segura. A cogna caindo hoje, eu falei, é hoje. Aí depende de cada um. Então, a pergunta que você tem que fazer, eu sinceramente acho que essas distorções de preço, volatilidade, eu uso ao meu favor. Mas eu tenho o meu perfil. Agora você tem que se perguntar: isso te dá apetite ou gastrite? Né? Gastrite, então volatilidade, ó, vamos diminuir. Mas lembrando que ficar totalmente, né? Eu falei que nem a renda fixa é tão fixa assim, isso acabou, gente. Acabou. Acabou. Você tem que entender, mudou. A gente está com 2,25 de taxa Selic. Então, o que isso significa? Que está mais difícil fazer dinheiro, tá? O dinheiro agora ele exige uma engenharia maior. Então, um raciocínio, uma estratégia, não é só deixar lá parado no banco. Então, é isso que tem que ter em mente e sempre, né, se conhecendo. Né, apetite ou gastrite? É verdade. Interessante essa comparação, gostei. E estamos chegando para o fim da nossa transmissão aqui. O papo tá bom, passou rápido, né? Se deixasse, a gente ia ficar falando. Sou suspeito, a gente ia ficar um mês aqui falando sobre o mercado financeiro e investimento, né? Tem alguma sugestão de livro para dar para o pessoal que tu acha que seria interessante o pessoal conhecer? Eu adoro aquele rápido e devagar. Fantástico. Fantástico. Ah, Fantástico. esse, Porque, esse tá na minha listinha para ler ainda, não li ele. nossa, toda hora eu tô relendo ele. E aí ele tá tão impregnado, né? Ele fala muito essa questão psicológica. Nossa, acho esse é fantástico. Eu tô relendo, tô adorando. Esse livro, gente, vê isso aí. E acho interessante também você procurar.
investir, né? Por exemplo, se interessar pelos segmentos que você investe. Então, por exemplo, petroquímica, eu estou lendo algumas coisas de petroquímica, estou lendo sobre petróleo, sobre, por exemplo, se eu tenho muita exportadora na carteira, estou estudando China mais do que nunca. Então, tudo de material sobre China eu estou lendo. Eu gosto disso. Eu falo que eu sou investidora psicopata. Que aí eu entro numa espiral, aí adiciono o povo do conselho, aí eu entro na empresa, né? Ah, vende para a China, vamos estudar a China, vamos ver os principais mercados. Eu gosto disso. Agora, esse livro, eu acho que tem que ler e vai ajudar muito, muito a investir. Ah, bacana, esse aí é um dos que está na minha listinha para ler, né? E eu acho que o mercado financeiro ele proporciona que tu aprenda muito sobre várias coisas, justamente isso, pô, como é que essa empresa se beneficia? China, aí tu começa a estudar sobre a China, aí vê outro setor de um setor perene, aí tu começa a estudar, a entender. Então acho que tu consegue aprender muito sobre muitas coisas mesmo, né? Isso eu acho bem interessante. Então a gente está fazer um Eu, convite aqui para o pessoal, né, que está chegando agora. Infelizmente a live está acabando, ela vai ficar salva. Depois quem quiser assistir pode assistir. Então fazer o convite para quem está aqui para seguir o meu perfil @Severo Adriano, para seguir o perfil da Débora Débora Toledo, né? Isso. ai, Débora, de Aí iPhone. Débora Toledo, aí Débora Toledo. Então siga os nossos perfis, acompanhe. A Débora está participando aqui do 10º episódio dessa série Investindo com Especialistas. Estou trazendo diversas pessoas, diversas gestoras para um bate-papo bem bacana, pessoas que são referências na área, e hoje eu estou conversando com a Débora. E aí assistam aos outros episódios também, acompanhem os que ainda estão por vir, que é um bate-papo justamente para a gente entender mais sobre investimentos, estratégias, oportunidades, entender como é que funciona de fato a renda variável e conseguir se aproveitar justamente dessas oscilações, dessa volatilidade e, inclusive, em momentos de crise também. Então, pedir para... O carregador, por isso que eu tô andando, tá, gente? Se O que cair tu aqui. acha assim, que deixou 2019, como a gente comentou hoje, né? 2019 praticamente tudo subia. E agora 2020 até aqui. Então, o que tu acha que 2019 deixou de lição para quem é investidor, para quem é investidora, e o que tu acha que 2020 deixa de lição até aqui esse momento? Que o mercado é soberano, que a gente não sabe nada. Mas assim, o que é mais interessante, ele é soberano, mas ele se autocorrige. Essa é a principal lição. Não brigue contra o mercado, tá? Você pode ter a tese que for, né? Mas não brigue contra ele, porque ele é soberano. Ele vem te dar a paulada. Só que ele também se autocorrige. Eu acho que é a maior lição, tanto de 2019 quanto de 2020. Então, não fique muito confiante. Ele é soberano. É isso. Não achar nem 2019 que só vai subir, nem 2020 antes que só iria cair, né? Tanto que caiu e já recuperou grande parte e já tem gente ganhando dinheiro. Então agora sim chegamos na reta final ali, a contagem regressiva do Insta, já 1 minuto e 50. Vou pedir para tu fazer tuas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo. Bom, queria te agradecer, fico muito feliz pelo carinho, pelo convite, de saber que você me acompanha, eu te acompanho também. Queria agradecer o pessoal que está aqui, eu adorei, né? Adorei os elogios aqui, adoro vocês. E assim, tá feito o convite para você também ir lá no meu canal, tá? Para a gente fazer Obrigado. uma live juntos também, tá bom? Bacana. Então, obrigado por ter aceitado o convite e agradecer a todo mundo também que ficou nos assistindo até essa hora, né? 1 hora de bate-papo aqui. Desejar uma boa noite, que todo mundo fique bem, que lavem bastante as mãos, passem bastante álcool gel e em seguida a gente já vai estar com tudo normalizado para a gente poder fazer o que a gente gosta e sigam investindo, se aperfeiçoando cada vez mais para conseguir cada vez melhorar ainda rentabilidades e o patrimônio de todo mundo. É isso aí. Obrigada, obrigada, Tchau, pessoal. tchau, tchau, pessoal. Uma boa Tchau. noite, então. Boa Tchau, tchau. noite.